Bom dia, turma. Vamos iniciar aqui a nossa aula. E a aula de hoje vai ser sobre o capítulo 7, Equações do segundo grau. E entre todos os conteúdos que vocês vão utilizar sobre matemática do nono ano, esse aqui é o capítulo mais importante, praticamente. Basicamente, a gente aplica ela em tudo na nossa vida, entendeu? Para resolver esses problemas. Então, vamos iniciar aqui o capítulo agora sobre equações do segundo grau, com uma só incógnita. Vamos considerar aqui as observações do autor do livro, né? Considera a situação a seguir. O engenheiro Vitor recebeu uma encomenda para a construção de uma piscina. O engenheiro Vitor recebeu uma encomenda para a construção de uma piscina retangular, com duas exigências. A primeira é que o comprimento com 10 metros a mais do que a largura. Então, ele tem que ter um comprimento que seja 10 metros a mais do que a largura. A área, que é o segundo caso, tem que ser igual a 144 metros quadrados. Então, para ele determinar as medidas da superfície dessa piscina, Vitor representou a largura por x e o comprimento por x mais 10. Então, ele disse o seguinte, que a largura é x e o comprimento, como ele já tinha afirmado na primeira observação, que o comprimento tem que ser 10 metros maior do que a largura. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar o x da largura mais 10 metros, que vai ser o comprimento. E como a área de um retângulo é o produto das medidas da largura e do comprimento, e como já sabemos, se nós estamos no caso aqui, vai ser um retângulo, né? Então, a área de um retângulo é a base vezes a altura, né? Ou seja, vai ser a altura essa largura. Como a área de um triângulo é a base vezes a altura, que a gente sabe, então vai ser a largura vezes o comprimento. Então, se eu pegar x vezes x mais 10, a gente vai ter a área, que é 144. E se a gente fizer aqui a distribuição, que é chamado chuveirinho, ou seja, se eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado. E x vezes 10 vai dar 10x, que vai ser igual a 144. Mas se eu passar o 144 para o lado esquerdo, né, para deixar tudo de um lado, bonitinho, organizado, e o outro lado vai ficar igual a zero. Então, x ao quadrado mais 10x menos 144 é igual a zero. Ou seja, vocês observam aqui que nós temos uma equação do segundo grau. O que diz que uma equação é de segundo grau? Até agora vocês estudaram provavelmente só equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau são equações que têm apenas as variáveis dependentes, ou melhor, as variáveis elas estão elevadas ao número 1. Ou seja, x elevado a 1, né, nós temos x. Ou seja, se uma equação ela tem apenas a variável x, ou y, ou z, ou qualquer letra assim, né, vezes uma constante, né, que é um valor, por exemplo, 10, 5. Ou seja, por exemplo, se esse x ao quadrado não estivesse na equação, tivesse apenas 10x menos 144, igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Uma equação do segundo grau é caracterizada por termos que está elevado ao quadrado, entendeu? E assim sucessivamente, ou seja, uma equação que tenha números elevados a x ao cubo é uma equação do terceiro grau, a x na quarta é a equação do quarto grau, e assim em diante. E vocês observam que a equação é obtida x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero. Tem uma só incógnita, que nós estamos trabalhando apenas com uma incógnita. Pode ser equações com duas, três, mas nesse caso, estamos trabalhando apenas com a incógnita, né? Que é mais utilizada no ensino fundamental, cujo maior expoente é 2. Ela é um exemplo de equação de segundo grau com uma incógnita. Toda equação de segundo grau com uma incógnita pode ser reduzida da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por que a é diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, nós vamos ter uma equação do primeiro grau. E para vocês reconhecerem, na hora vocês vão ter que utilizar, né, essas observações para resolver a equação. Ou seja, o a ele vai ter que utilizar, assim, por exemplo, na nossa equação de cima, x ao quadrado mais 10x menos 54 igual a zero, o a é igual a 1 e o b é igual a 10. Observa que o b está multiplicando x, mas na nossa equação quem está multiplicando x é 10. E nós temos o c é 140, é menos 144. E o nosso a é 1, que se a fosse igual a zero, nós teríamos a equação do primeiro grau. Os números reais a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau.
A é o coeficiente do quadrado da incógnita, ou seja, o A vai ser sempre o termo que está elevado ao quadrado na frente, que é a constante. A constante são números fixos, como por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 1,3, 4, essas coisas. Se o valor não muda, ele é uma constante. E essas constantes, nesse caso, nós vamos representar por A, B e C. As variáveis vão ser as letras que a gente quer encontrar. Por exemplo, x. Eu quero encontrar o valor de x. Eu quero encontrar o valor de y. Essas são as variáveis, valores que a gente quer encontrar. Então, A, B e C vai ser as constantes. Nós vamos chamar aqui de coeficientes da equação. Então, o A vai ser sempre o termo que está acompanhando o x ao quadrado. O B vai ser sempre o termo que está acompanhando apenas o x. E o C vai ser sempre o termo que não está acompanhando nenhuma letra variável que a gente quer encontrar. Ou seja, o C é o termo independente da incógnita x. O termo A é o termo que está acompanhando o quadrado da incógnita. O termo B é o termo que está acompanhando apenas a incógnita x. Nos exemplos a seguir, as equações de segundo grau estão escritas na forma reduzida e destacamos seus coeficientes A, B e C. Na equação x ao quadrado menos 6x mais 1 sobre 5 é igual a zero. Temos aqui o A, que está multiplicando o x ao quadrado, vai ser o 5. E o B vai ser menos 6. E o C, 1 sobre 5. Na equação B, temos menos 0,4x ao quadrado mais 9x igual a zero. Temos que A vai ser menos 0,4, que está multiplicando x ao quadrado. Então, o A vai ser sempre o termo que está multiplicando x ao quadrado. O B vai ser sempre o termo que está multiplicando apenas o x sozinho. E o C vai ser igual a zero, que não temos nenhum valor que está multiplicando. Ou não temos nenhum valor independente de x. Todos têm dependência com x. Então, C é igual a zero. Na letra C, temos que x ao quadrado sobre 2 menos 10x é igual a zero. Nesse caso aqui é diferente. Temos que a variável, ou melhor, o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado é 1 sobre 2. Vocês observam que se eu multiplicar 1 sobre 2 vezes o x ao quadrado, nós vamos ter x ao quadrado dividido por 2, que vai ser o A. E menos 10 vai ser o termo C, ou seja, o termo A, ou melhor, o termo B, que é o que multiplica apenas x, não tem, né? Então ele é zero. E o termo C vai ser, nesse caso, menos 10. Na letra D, temos menos a raiz de 5 dividido por 5, x ao quadrado, igual a zero. Ou seja, direto já sabemos que nós temos apenas o A, né? Que vai ser menos a raiz de 5 dividido por 5. Nós não temos nem o B, nem o C. Ou seja, nós não temos nem o coeficiente que multiplica apenas o x elevado a 1, nem o termo que não depende de x. Então, não temos apenas o A nessas equações. Uma equação de segundo grau é considerada completa quando os coeficientes b e c são diferentes de zero. E é incompleta quando b é igual a zero ou c é igual a zero. Ou ainda b igual a zero e c igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma equação com todos os coeficientes, nós temos uma equação completa, né? Mas se ela falta algum dos termos b ou c, ela não é completa. Para ela ser equação de segundo grau, como já mencionei antes, o a tem que ser sempre diferente de zero. E observe que nos exemplos anteriores, o item A apresenta uma equação completa e os itens B, C e D apresentam equações incompletas do segundo grau. É só observarem aqui nesses exemplos A, B, C e D e vocês vão chegar a essas conclusões. Raiz de uma equação de segundo grau. Voltando ao problema da construção da piscina do início deste capítulo, podemos obter por tentativa o valor de x de maneira da medida de largura. Vamos recordar que Victor desenhou a figura e chegou à equação, né, que a gente já tinha montado lá no início. Eu expliquei que x é a largura vezes o comprimento, que é x mais 10, que base vezes a altura, que no caso do retângulo vai ser da piscina, né, vai ser a largura vezes o comprimento. Vamos ter 144, que é a área. Então, base vezes a altura, que vai ser igual a 144. Ou largura vezes o comprimento, vai ser igual a 144. Mesma coisa. O número 10, o valor do primeiro membro da equação ou seja, temos o seguinte, uma forma de encontrar as raízes. Se eu multiplicar 10 vezes 10 mais 10, vai ser igual a 200. Maior que o segundo membro, né? Ou seja, 200 é maior que 144. Não tem como. O número 7, o valor do primeiro do membro da equação.
Se eu colocar 7 no lugar do x, aqui nós estamos tentando encontrar as raízes pelo chute. Vamos ficar jogando valores. 7 vezes 7 mais 10 vai ter igual a 119, menor que o segundo membro, né? Da equação, que nós temos que encontrar 144. Então não é a raiz. O número 8, o valor do primeiro membro da equação. 8 vezes 8 mais 10, igual a 144, igual ao segundo membro. Ou seja, nós encontramos aqui a raiz, que vai ser igual a 8, pelo método de chute. Ficamos chutando valores. Mais para frente vocês vão entender, vamos mostrar uma equação, ou método que é chamado utilizar a equação de Bhaskara, que é uma forma de encontrar as raízes, as duas raízes da equação. Por ela ser uma equação de segundo grau, nós temos que encontrar duas raízes. E vocês observam que aqui a gente encontrou apenas uma raiz, ou seja, deve ter outro valor que vai dar a resposta. Então, uma das raízes que a gente encontrou aqui foi 8. Porque se eu substituir 8, vamos ter 144 de um lado e 144 do outro. Se vocês acharem as raízes futuramente e vocês substituírem nas letras que vocês querem encontrar, nesse caso aqui é x, ele quer encontrar o valor de x, entendeu? Ou seja, ele, pelo método do chute aqui, ele encontrou 8. Se ele substituir o 8 no x, ele vai ter 144 de um lado e 144 do outro. Quando isso acontece, a raiz é verdadeira. Vocês encontraram, você pode ter certeza que o cálculo que vocês fizeram estão certos. Portanto, a largura da piscina deve medir 8 metros e o comprimento 18 metros. Então ele encontrou. O valor que ele encontrou era x igual a 8. Mas deve ter outro valor, que eu não vou fazer aqui, mas utilizando a equação de Bhaskara, se vocês resolverem, vocês vão encontrar outra raiz. Resolvendo equações de segundo grau. Vamos estudar a resolução de equações de segundo grau, considerando que as raízes, quando existirem, pertencerão ao conjunto de números reais. O que essa observação quer dizer? Que para esse tipo de estudo que nós vamos fazer, nós vamos considerar raiz negativa. Ou seja, todas as raízes que vocês vão encontrar têm que ser positivas para poder satisfazer a equação. Porque ela tem que fazer parte dos números reais. Se ela for negativa, ela vai fazer parte dos números complexos. Então vamos considerar apenas as positivas. Então, quando ax² mais c é igual a zero. E para esse tipo de equação, quando vocês tiverem que o termo b, como já falei, que acompanha apenas o x ou o y, que é apenas variável elevado a 1, ele for igual a zero, nós vamos utilizar esse seguinte método para resolver a equação. Vamos aprender a resolver a equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e b diferente de zero. Então, vamos resolver agora para esse tipo. Considerando, por exemplo, a equação x² menos 64 igual a zero. Ela é uma equação de segundo grau incompleta, com b igual a zero, como já falei. Quando o b ou c é igual a zero, ela é considerada incompleta. Adicionando 64, ambos os membros da equação, temos o que? x² menos 64 mais 64 é igual a zero mais 64, que é igual a x² igual a 64. O que ele fez aqui? O que ele fez aqui foi o seguinte: ele adicionou 64 a ambos os lados. Isso é possível, professor? O que ele fez foi nada mais do que adicionar zero à equação. Quando eu somo uma equação a zero, eu não estou mudando o seu valor. No momento que eu somo 64 de um lado a 64 do outro, se eu passar o 64 de um lado para o outro, vamos ter que 64 menos 64 é igual a zero. Então, se eu adiciono uma equação, um termo, um valor de um lado e um valor de outro, do lado direito e do lado esquerdo, vamos estar a mesma coisa dizer que está somando a equação a zero. Ou então, simplesmente, ele podia apenas fazer o seguinte: nós temos a equação x² menos 64 igual a zero, só passar o 64 para o outro lado, que vai ficar igual a x² igual a 64. E agora encontramos números que elevados ao quadrado resultam em 64, ou seja, vai tirar a raiz de 64. X é igual a menos a raiz de 64. Pela lógica aqui, né, a gente não vai utilizar os números negativos, né, porque está envolvendo números complexos, então vamos considerar apenas a raiz positiva. Nós temos duas raízes, né? Lembra? Que vai ser para resolver a equação. O número que vai ser elevado ao quadrado vai encontrar o mesmo valor para resolver a equação. Então, a raiz de menos 64 vai ser igual, a gente como considerar só a parte positiva, vai ser igual a raiz de 64, ou seja, x igual a menos 8 e x igual a 8. Se eu substituir lá em cima x ao quadrado, onde x é igual a menos 8, e levar ao quadrado, vamos ter que
o x vai ficar positivo, né? Menos x ao quadrado vezes menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Ou melhor, menos 8 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Porque quando eu levar menos 8 ao quadrado, nós vamos ter o 8 positivo, né? Vai ficar 8 vezes 8 vai dar 64. Então, o menos 8 ao quadrado vai ficar um valor positivo, que vai dar 64. E o mesmo acontece se levar 8 ao quadrado. Então, vamos considerar nesse caso aqui apenas a raiz positiva, porque a negativa não interessa nesse caso. Nós estamos trabalhando apenas com raízes positivas. Então, logo as raízes aqui vai ser x1 é igual a menos 8 e x2 é igual a 8. Resolvendo a equação x ao quadrado menos 1 é igual a 8,61. Isso aqui é do tipo b igual a 0. Então, mesma coisa, isolo o x, passo o menos 1 para o lado direito, vai ficar 8,61 mais 1, que 1 era negativo, é positivo. Se você tira a raiz do valor, você vai ter duas raízes, uma positiva, 3,1, e uma negativa, menos 3,1. E o b, resolvendo a equação, vai ser do mesmo jeito, vocês vão só isolar a equação. No caso, x ao quadrado mais 9 é igual a 0. Passa o 9 para o outro lado, fica menos 9. Tira a raiz de menos 9, você vai ter menos 3 e 3. Dois valores possíveis. Observe que se você colocar menos 3 ao quadrado, você vai ter 9. Então vai ter 9 de um lado e 9 do outro, como eu já disse. Então a raiz é verdadeira. Quando ax ao quadrado mais bx é igual a 0. Vamos aprender a resolver a equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, o a é diferente de 0 e o c é igual a 0. Mas nós temos o b, nesse caso. Vamos aprender a resolver a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Com a diferente de 0 e c igual a 0. Considerando as equações 5x ao quadrado mais 6x igual a 0, ela é uma equação de segundo grau incompleta, com c igual a 0. Colocando x em evidência, temos x vezes 5x mais 6 igual a 0. O que eu coloco em evidência é deixar ele isolado, ou melhor, uma característica, você vai conseguir enxergar ele melhor. Ele está evidente na equação. O x, ele vai, a ideia aqui é isolar ele, porque o 5x tem x e o 6 também tem um x, entendeu? Ou seja, se eu colocar x vezes 5x mais 6 igual a 0, vai ser igual a 5x ao quadrado mais 6x igual a 0. Então eu posso colocar o x em evidência, porque a gente vai encontrar a raiz, uma das raízes aqui pelo método da evidência, né? Você não vai resolver a equação usando o método básico, você vai só, por exemplo, de observação, encontrar de imediato a raiz. Então, x vezes 5x mais 6 igual a 0. Então, o valor aqui de cara, a gente vai saber qual o valor que vai zerar. A equação aqui só não mais dizendo que a igualdade é zero. Então, se eu encontrar um valor para x, vai multiplicar toda a equação e vai dar igual a 0. E de cara você sabe que o valor é 0. Se eu coloco x no lugar de se eu coloco 0 no lugar de x, 0 vezes a equação 5x mais 6 vai dar 0. Então, vai ter 0 de um lado e 0 do outro. Então, uma das raízes possíveis é 0. Então, x é igual a 0. Então, para uma equação, x é igual a 0. E do outro lado nós temos também a igualdade, que 5x mais 6 é igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que se eu considerar apenas a equação de primeiro grau, pois já sabíamos uma das raízes, x igual a 0, vamos ter que 5x mais 6 é igual a 0 também. Então, resolvendo essa equação, isolando x e passando menos 6 ou 6 para o outro lado, que vai ficar negativo, vai ficar menos 6, e divide pelo 5. Você vai ter que x é igual a menos 6 sobre 5, é uma das raízes. Então, para o caso onde o c é igual a 0, mas você tem um valor de a e b, você pode encontrar as raízes, se você não quiser utilizar básico, que eu vou ensinar futuramente, apenas pelo método da evidência. Você vai colocar o x em evidência na expressão. Aí você vai ter duas equações. Uma, o x multiplicando, um valor entre parênteses, que vai ser a segunda equação, e uma igualdade igual a 0. Se você tem essa igualdade, então um dos valores vai ser igual a 0 sempre. E o outro você vai resolver, que vai ser 5x mais 6, nesse caso, igual a 0. Você vai considerar, você vai transformar uma equação de segundo grau em uma equação de primeiro grau.
onde uma das equações de cara vai ser zero. Pois, para que uma igualdade seja igual a zero, só ocorre se um número for multiplicado por outro que seja igual a zero. O produto de o produto de um número vezes zero vai ser sempre zero. Então, nós temos aqui dois valores possíveis. E o mesmo vocês podem utilizar aqui na letra A e B. Vai ser mesmo o caso. Vocês podem observar que sempre um dos raízes, nesse caso, vai ser igual a zero. Para o caso em que na equação do segundo grau C é igual a zero. Se você tem o valor de A e o valor de B, mas o valor de C é igual a zero, então uma das raízes vai ser igual a zero. Você vai ter que encontrar só a outra.